E aí agora ela vai ter outro filho, e esse vai se chamar Abel. O significado de Abel é amado, desejado, ovelha. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Olha que interessante, você fala assim, mas como é que tem salvação aqui, pastor? E vou explicar. Descendo embaixo para eu explicar isso aqui. Você precisa entender, grave bem isso aqui que eu vou falar. Quando você for ensinar para alguém, eu acho que você poderia ensinar, a gente aprende melhor quando está ensinando. Tudo que eu aprendo novo, eu quero rapidamente arrumar alguém para ensinar. Por quê, pastor? Porque eu aprendo mais rápido, eu gravo. E eu percebo se realmente eu absorvi aquilo que eu estou aprendendo. Então veja bem, a salvação, ela é uma doutrina. A salvação, ela é uma doutrina. Pastor, o que quer dizer isso? É um plano. Não é acidente da salvação, é um plano. Então o que é um plano? Algo que você já preveu. Você foi lá na agência para comprar um carro, e aí o vendedor falou com você assim, olha, vai fazer o seguro? Você fala, seguro? É perigoso, carro é caro. Não sai sem o carro, não faz o seguro. E aí, você vai lá, contrata o seguro, vai pagar o seguro. Cola lá para me ajudar. Você vai pagar o seguro, o que você está fazendo? Você está se preparando para o quê? Uma coisa que possa te pegar de surpresa, um acidente, alguém te roubar, não é assim? Então, se porventura acontecer um acidente, ou se porventura te roubar um carro, você faz o quê? Você fica desesperado? Não. Por quê? Porque você de antemão, você fez o quê? Você preveu que aquilo poderia ter acontecido, de antemão você fez o seguro, você se preveniu, então você fica o quê? Você fica tranquilo. O quê? Não, estou tranquilo. Graças a Deus o ladrão levou o carro, não levou. Graças a Deus o acidente aconteceu, não foi tão grave, a gente está bem. Mas o patrimônio está tranquilo, ele está guardado. Por quê? Porque ele está seguro. Então, você tem que entender isso. Quando Deus, Ele cria um homem, e Ele vai colocar esse homem no jardim do Éden, Deus já havia preparado, previsto todas as possibilidades do homem cair, do homem errar. Por quê? Porque até de antemão, antes do homem, Deus já tinha tido experiência com os anjos. Esses anjos que foram criados na eternidade, seres perfeitos, eles também pecaram. Então, se Deus coloca o ser humano com um corpo inferior ao corpo dos anjos, e esse corpo é inferior, é mortal, há uma possibilidade de Adão errar. Então, a Bíblia vai dizer assim, que quando Deus ele vai criar o mundo físico, Ele vai levar 6 dias para preparar todo esse mundo físico, que na teologia a gente chama de Hexaemeron, os 6 dias da criação. E no último dia, no dia 6, Deus vai formar o homem e colocar esse homem no jardim do Éden. O Éden não era o jardim, o Éden era a terra. Porque a Bíblia diz assim, e fez o Senhor um jardim no Éden. Não é jardim de Éden, não é o Éden. Qual que era o Éden, pastor? É o jardim, não. O jardim, ele estava no Éden. E Deus também não havia feito o homem no jardim. A Bíblia diz que Deus fez o homem em outro lugar e colocou ele aonde? No jardim. Qual é a finalidade de Deus colocar o homem no jardim? Para que o homem pudesse lavrar, para que o homem pudesse tomar conta. E ali o Senhor vai colocar esse homem. Você vai ver em Gênesis capítulo 2, por que eu falo que a salvação ela é uma doutrina e ela não é algo que pegou Deus desprevenido? Porque Deus estabeleceu uma oferta chamada oferta de redenção. Essa palavra redenção, ela soa melhor para nós como resgate. Imagine um filho que foi sequestrado, e aí o pai, para poder tê-lo de volta, ele precisa pagar o resgate. Então, oferta de redenção chama-se resgate. É igual a
resgate. A Bíblia diz que no dia 7 da criação, a Bíblia diz que Deus descansou, porque Ele santificou o sábado, o sétimo dia. A oferta de redenção, grava isso. Toda doutrina bíblica, ela é tripartida. Ela é tripartida. Pastor, o que é tripartido? Dividido em 3 partes. Toda doutrina bíblica, ela é tripartida. Irmão, tudo que Deus criou, Ele colocou a sua assinatura. E geralmente tudo é em 3. Quantos estados existe a água? Você estudou lá atrás, quem lembra? Quais são os estados da água? Líquido, sólido e gasoso. 3. A música, ela tem melodia, arranjo e ritmo. Não é assim? Nós temos altura, profundidade e largura. Nós temos passado, presente, futuro. Então, o próprio tempo, ele se divide em 3 partes. Então, a doutrina também, ela é tripartida. E uma das ofertas de redenção, quando eu falo a primeira, eu falo a segunda, é que essas ofertas, elas estão alcançando uma das partes nossa. Você tem que entender que quando Deus te fez, a Bíblia diz, façamos Adão, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em quantas partes divide a Trindade, a divindade? Em 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma família. Então, a primeira oferta de redenção, a primeira oferta para remir o homem, chama-se holocausto. E essas ofertas, elas têm uma sequência. O holocausto sempre vem primeiro. Você não pode oferecer oferta de manjar sem antes primeiro oferecer oferta de holocausto. E você não pode oferecer sacrifício sem que antes você ofereça oferta de manjar. Essas duas ofertas aqui, elas são muito parecidas, por isso que às vezes a gente pode se confundir, porque elas são geralmente oferta de animal. Essa aqui, o manjar, ela é uma oferta exclusiva de cereal. Tudo que há da terra. Numa oferta de manjar não pode haver nada que seja animal. Você quer ver como é que isso é profundo? Diga comigo assim: a oferta de manjar não pode ter nada que seja animal. Então vamos lá, não pode ter. Então, holocausto, você pode oferecer um animal, um cordeiro, um carneiro, como holocausto. Você também pode oferecer como sacrifício um cordeiro ou um carneiro, um boi, um novilho. São animais que você pode oferecer. Você pode oferecer uma galinha, você pode oferecer uma pomba, você pode oferecer um animal, porque a oferta também é tripartida. A oferta tem que ter oração, libação e azeite, que é a gordura, que é a gordura. Oração é a parte sólida, libação, sangue, a parte líquida, azeite ou gordura. Você pega o animal tem gordura, o animal tem carne, o animal tem sangue. Então, diga comigo assim: a oferta animal é uma oferta perfeita. Pastor, como é que eu pego e faço do manjar, que ele também tem oração, libação e azeite? Como que a oferta de manjar tem nela esses mesmos elementos para que a oferta seja tripartida? Você vai pegar a ceia, por exemplo, do Senhor, que é uma oferta de manjar. É por isso que a gente entende, e a gente estuda e aprende, que alguém que foi salvo, alguém que foi alcançado pelo sangue de Jesus e logo se batizou, ele tem o direito de receber o quê? De comer da ceia, que também é uma oferta de redenção. Gente que não ceia
não está sendo salvo. Presta atenção. Gente que não ceia, não está sendo salvo. Aí eu vou explicar. Porque nós temos a salvação do Espírito, que é alcançada instantaneamente quando alguém crê em Jesus Cristo. Que aí o Espírito dele foi salvo. Agora, essa pessoa precisa alcançar a salvação da alma e a salvação do corpo. Então, quando eu ceio, eu estou remindo a minha alma. Eu estou resgatando a minha alma. O que eu ensino aqui? Você não pode cear sem antes confessar os seus pecados. Você, na hora que você está ceando, você dobra o joelho, o que você faz? Você confessa os seus pecados, e agora você está dizendo que Cristo está morrendo pelo seu pecado. Então, você tem holocausto, manjar e sacrifício. Nessa ordem, essas três ofertas de redenção, Cristo foi ela. Por isso que Cristo ele pode nos salvar. Quando, pastor, que Cristo foi holocausto? Quando em Gênesis capítulo 2, o Senhor diz assim, ó: e descansou o Senhor de todas as suas obras e santificou o sétimo dia. Eu dei o exemplo. Esse descansou não é que Deus não trabalhou. Ele descansou, ele ficou em paz. Estou tranquilo. Isso acontece muito quando a gente está com um problema no mundo terreno, que está com a dívida para pagar, você está com um problema no casamento, você está com um problema na sua vida profissional, e você está desesperado. E aí você ora, e a angústia não sai. E de repente, no momento de oração, ou no momento de louvor, que você está louvando o Senhor, lhe vem uma paz interior que você não sabe explicar. Você fala assim, ó, a dívida continua, o boleto está lá, mas eu estou numa paz, eu estou tão tranquilo. O que é isso? Você entrou numa atmosfera e você alcançou o descanso do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes o seu corpo está cansado, mas a sua alma está descansada. Porque Ele, o Senhor, é que nos dá descanso. Glória a Deus. Então o que o Senhor falou bem assim? Olha, eu vou criar um homem, eu vou colocar o homem no jardim, e eu vou deixar esse homem decidir se ele quer obedecer ou não. Mas eu vou preparar um projeto, um plano de salvação, um plano de resgate. Caso o homem venha se perder, eu posso resgatá-lo através da oferta. Então, quando Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Deus, presta atenção, irmão, é tudo doutrina. Eu estudo isso há 7 anos, eu fico impressionado todos os dias que estou estudando. Não é acidente, não é por acaso. Eu acho que o cristão tinha que aprender por que ceia, por que batiza, por que dizima, por que oferta. Você não tem que vir aqui fazer de qualquer jeito. A oferta também tem um propósito. A oferta tem que morrer 2 vezes. Pastor, quando que a oferta morre 2 vezes? A primeira vez a oferta ela morre no seu coração. E a segunda ela morre de fato. Imagina que você está passando uma fase difícil, você fala assim, Senhor, eu ensinei aqui no outro culto, e eu vou repetir, e tenho ensinado isso onde eu passo, que talvez as pessoas não ensinaram que o nosso relacionamento com Deus começa com o quê? Com interesse. Irmão, diga a verdade. Há ou não há interesse no relacionamento? Há ou não há? Quem que, por exemplo, começou a se relacionar com alguém não tinha interesse nenhum? Por que quando o rapaz ele olha para a moça, ele se canta com ela, ele investe nesse relacionamento, convida para jantar, leva uma lanchonete,